Então, estamos iniciando agora a sessão do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Pleno, e quero cumprimentar os eminentes pares, o desembargador Fernando Carione, vice-presidente e corregedor regional deste tribunal, o juiz Wilson Pereira Júnior, o juiz Vitoraldo Bride, o juiz Jaime Pedro Bum, o juiz Celso Kipper e o juiz Rodrigo Fernandes. Quero cumprimentar também o eminente procurador regional eleitoral, doutor André Stefani Bertuol, os servidores da casa, na pessoa do secretário judiciário Maximiliano Simões e demais presentes. Declaro abertos os trabalhos desta sessão por videoconferência, que está sendo transmitida simultaneamente pelo YouTube. E começo pelos processos da pauta jurisdicional. O número 1 é a consulta número 0600-161-85-2020. É o relator eminente juiz Jaime Pedro Bum, e tem a palavra. Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, senhores juízes, senhores servidores. Trata-se de consulta formulada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, nos seguintes termos. Em tese, a atualização, reajuste ou alteração do valor do benefício do Vale Alimentação, fixado em lei, equipara-se à proibição de realizar no ano de eleição a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, prevista no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 1997. 2. Em tese, qual a data limite para protocolo de projeto de lei e implementação de lei, se aprovada, para realizar alteração em lei que dispõe sobre o quadro efetivo de pessoal, suas atribuições, vencimentos e vantagens pecuniárias, em face do disposto pelo artigo 73 da Lei das Eleições? 3. Em tese, qual a data limite para protocolo de projeto de lei e implementação de lei, se aprovada, para realizar alteração em lei com o objetivo de retificar o texto de lei que verse a respeito do valor mensal do Vale Alimentação, fixado em lei aos servidores públicos e ou empregados públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo, em face do disposto pelo artigo 73 da Lei das Eleições? Estas as 3 indagações, senhor presidente, senhores juízes, que, adianto, se me apresentam de forma concreta. E, neste sentido, encaminho o voto que está nestes termos. Adiro à manifestação do douto Procurador Regional Eleitoral ao inferir pela carência de abstração temática dos 3 quesitos suscitados, razão pela qual falta à presente consulta requisito formal ao conhecimento, nos termos do artigo 22, inciso 8 do Código Eleitoral. Não obstante o consulente intente induzir sejam indagações, em tese, como quer sugerir ao principiar com esta expressão todas as questões submetidas, é inescondível a matéria jurídica concreta, subjacente acerca da possibilidade
em face do calendário eleitoral, de proposições legislativas incidentes na realidade do campo administrativo dos servidores e empregados públicos municipais. Com efeito, ao inquirir sobre a factibilidade de reajuste ou majoração do auxílio alimentação de servidores frente aos termos do artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504, de 1997, negativos da, abre aspas, distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, fecha aspas, no ano eleitoral, há evidência, o consulado demanda pronta resposta deste tribunal à questão que pertine à concretude conjectural administrativa. A propensão à concretude é indefectível desde que a norma eleitoral, objeto de interpretação, já está, a esta oportunidade, a fluir em seu aspecto de incidência. Neste sentido, está o invocado artigo 73, parágrafo 10º, que transcrevo. O esclarecimento jurídico vindicado, pois, nesta quadra do calendário, não é prudente alcançar ao consulente. Como bem distinguiu a douta Procuradoria Regional Eleitoral, a consulta propõe-se a, abre aspas, antecipar o debate sobre a questão, fecha aspas. Cito na jurisprudência os julgados que seguem, que estão transcritos na sua ementa. Mesma ótica tenho à vista do questionamento subsequente, pela qual o consulente pergunta, dados os termos do artigo 73 da Lei 9.504, a respeito da data limite para protocolizar projeto de lei e implementar ato legislativo que verse acerca do quadro efetivo de pessoal, suas atribuições, vencimentos e vantagens pecuniárias. Efetivamente, desta questão, mais transparece a tangibilidade da matéria administrativa de fundo que se pretende solver, escapando à generalidade que autoriza a resposta a consultas eleitorais. E, novamente, o consulente insta a consideração de disposição eleitoral cujo prazo de proibição já rompeu nesta quadra eleitoral. E aí, a propósito, me valho do mesmo artigo 73, inciso 8º, como do artigo 83 da resolução TSE 23.610 de 2019. E transcrevo também, a propósito, outro julgado deste tribunal, cujo relator foi o então juiz Newton Trisotto. Por fim, é de igual ordem palpável o último quesito da consulta, indagativo que é da data limite para protocolo de projeto de lei e implementação de lei, se aprovada, para realizar alteração em lei com o objetivo de retificar o texto de lei que verse a respeito do valor mensal do Vale Alimentação, fixado em lei aos servidores públicos e ou empregados públicos. Lúcida. A propósito, a intelecção do douto Procurador Regional Eleitoral, ao dizer que, abre aspas, o questionamento apresentado envolve matéria administrativa complexa, dada a natureza jurídica do auxílio alimentação, não sendo prudente o pronunciamento desta Corte
acerca de possível responsabilização das autoridades públicas municipais na situação descrita, à luz do previsto no artigo 73 da Lei número 9.504, de 1997. Fecha aspas. Pelo exposto, senhor presidente, senhores juízes, voto pelo não conhecimento da consulta formulada. O voto do eminente relator está em discussão e votação. A partir dele, então, eu consulto o eminente juiz Celso Kipper. Senhor presidente, caros colegas, boa tarde a todos. Ilustre Procurador Regional Eleitoral. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do juiz Jaime Pedro Brum. Então, pelo não conhecimento, senhor presidente. Juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, nobres colegas, senhor Procurador Regional Eleitoral, servidores, eu também, senhor presidente, da mesma forma, acompanho o relator. Juiz Fernando Carione. Da mesma forma, presidente, também acompanho o relator na integralidade do voto. Juiz Wilson Pereira Júnior. Senhor presidente, muito boa tarde. Senhor vice-presidente e corregedor, desembargador Fernando Carione, eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, nossos colaboradores. Senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator, doutor Jaime Brum. Eminente juiz Vitor Aldo Bride. Senhor presidente, senhor corregedor, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores juízes da Corte, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, senhor presidente. Eu também estou de acordo com o voto do eminente relator e proclamo o resultado por votação unânime, não conhecer da consulta. Passamos ao próximo processo, que é o número 2 da pauta, prestação de contas número 0601-947-38-2018. A relator, o juiz Celso Kipper, tem a palavra. Senhor presidente, caros colegas, trata-se aqui da prestação de contas de Hernani Donizete de Godoy, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Como eu encaminhei com alguma antecedência o voto, e ele está calcado em precedentes dos juízes mais antigos da Corte, tanto do juiz do juiz Jaime Pedro Brum, como do Vitor Aldo Bride, Jaime Ramos, também do Tigi, juiz Tigi. Eu me proponho a ler apenas a emenda e fico à disposição dos colegas. 2018, prestação de contas, candidato a deputado federal. Não apresentação do extrato da prestação de contas, assinado pelo candidato e pelo profissional de contabilidade. Juntada de novo extrato, assinado, mas sem validade legal. Irregularidade não sanada. Procuração outorgada ao advogado constituído nos autos para o fim específico de apresentar as contas. Suprimento da falta de assinatura do candidato. Ausência de assinatura do contador. Irregularidade meramente formal, precedentes do TRE, a irregularidade relevada. Depois há também omissão de despesa no valor de R$ 550, encontrada no banco de dados das notas fiscais eletrônicas, juntada do documento fiscal pelo candidato. Ausência, no entanto, de esclarecimentos. Irregularidade não sanada. Percentual irrisório, 2,2% do total de despesas realizadas. Gravidade da irregularidade afastada. Precedentes. Anotação de ressalva. Constatação de duas divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos. Realização de 2 saques na conta bancária destinada à movimentação de outros recursos, nos valores de R$ 4.000 e R$ 5.000, não declarados na contabilidade de campanha. Registro na prestação de contas de 2 despesas, nos valores de R$ 280 e de R$ 8.720,
cujos pagamentos não figuram nos extratos eletrônicos das contas bancárias abertas para a campanha. A alegação de que os valores sacados da conta bancária foram utilizados para pagar as despesas de campanha, nos valores justamente de R$ 280 e R$ 8.720, declaradas na contabilidade. Descumprimento, no entanto, do estabelecido nos artigos 40 e 41.1 da Resolução TSE 23553 de 2017, constituição de fundo de caixa não declarada na prestação de contas, pagamento da despesa de maior valor que ultrapassa o limite previsto no caput do artigo 42 da mesma resolução. Datas dos saques antecedem as datas de pagamentos em mais de 10 dias. Impossibilidade de se verificar que os valores sacados foram efetivamente aplicados no pagamento das despesas de campanha indicadas. Irregularidade que atinge 36% do valor das despesas contratadas. Prejuízo à confiabilidade das contas. Precedentes. Desaprovação. Então, senhor presidente, eminentes pares, eu voto no sentido de desaprovar as contas de campanha de Hernani Donizete de Godoy, referentes às eleições de 2018, e por determinar que seja cientificado dessa decisão o juiz eleitoral em que se encontra inscrito o eleitor, a fim de que se proceda ao imediato lançamento do competente código de atualização da situação do eleitor para inativar o registro de não prestação de contas. É como voto, senhor presidente. Em discussão e votação, o voto do eminente relator no sentido de desaprovar as contas. A partir de sua excelência, o eminente juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, eu li atentamente o voto do eminente relator, eu concordo plenamente em relação aos primeiros pontos, mas eu confesso que eu fiquei em dúvida em relação ao último ponto, que é a questão dos saques, né, na prestação de contas, e aqueles saques na conta bancária destinada à movimentação de outros recursos. Porque o valor sacado foi o valor das notas. Ali tem uma questão de proximidade das datas, do saque, entre o saque e a emissão da nota, mas eu percebi que o relator ele juntou alguns precedentes no sentido da aprovação com ressalvas para fazer a distinção. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho mais sobre esse ponto, senhor presidente, e eu trago já na semana que vem. Vista ao juiz Rodrigo Fernandes. Passamos então agora ao julgamento do número 3 da pauta, que é o recurso eleitoral número 0600-403-78-2019. É o relator eminente juiz Rodrigo Fernandes que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de um recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira. E é uma situação que tramita com bastante frequência na Corte. A questão não é complexa, razão pela qual eu limito-me, por hora, a ler o extrato e fico à disposição dos colegas caso seja necessário. Recurso eleitoral, prestação de contas, Diretório Municipal, exercício financeiro de 2018. Sentença que desaprovou as contas pela falta de apresentação dos extratos bancários. Relação das contas bancárias abertas juntadas pelo recorrente, demonstrando que, à época, existiam contas ativas em nome do partido. A desnecessidade de abertura da conta corrente é permissivo, que não afasta a obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários quando há contas abertas. Impossibilidade, no caso de verificação da real movimentação financeira durante o exercício financeiro. Falha de natureza grave, manutenção da sentença, desprovimento de recurso, e eu ressalto que a Procuradoria Regional Eleitoral foi no mesmo sentido, senhor presidente, assim que encaminho meu voto. Em discussão e votação, o voto do eminente relator no sentido de aprovar com ressalvas as contas. Desculpe, desprover o recurso, desculpe. Exatamente. Desprover o recurso, então, a partir de sua excelência, o eminente juiz Fernando Carioni. Eu acompanho o relator, presidente, na integralidade do voto.
Juiz Wilson Pereira Júnior. Eu acompanho o voto, senhor presidente, do eminente relator. Juiz Vitor Aldo Bride. Também acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Juiz Jaime Pedro Bum. Sigo o voto do eminente relator, senhor presidente. Juiz Celso Kipper. Com o relator, senhor presidente. Eu também estou de acordo com o voto do eminente relator e proclamo o resultado por votação unânime: desprover o recurso, negar provimento ao recurso. Nós esgotamos a pauta jurisdicional e, antes de passar à matéria administrativa, eu gostaria de colocar em discussão e votação as duas atas que foram disponibilizadas pelo secretário judiciário para aprovação. Não havendo quem queira discutir, estão aprovadas as duas atas que foram disponibilizadas a todos os juízes da Corte. Passando à matéria administrativa, temos o número 4 da pauta, que é o processo administrativo eletrônico, PAI, número 15.211/2020. O assunto é a designação do juiz eleitoral para o próximo biênio da 73ª Zona Eleitoral de Imbituba. Foi indicado o juiz Antônio Carlos Ângelo para o período de 27 de 4 de 2020 a 26 de 4 de 2022. Está em discussão e votação. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovada a designação. Passamos ao número 5. Processo administrativo eletrônico PAI número 16.765/2020. O assunto é diretoria e vice-diretoria da EGESC, mandato, termo final, interessados presidência do Tribunal Regional Eleitoral e a Escola Judiciária Eleitoral. Como Vossas Excelências têm conhecimento, o juiz Wilson Pereira Júnior, que é o diretor-geral da Escola Judiciária Eleitoral do nosso tribunal, ele terminou seu mandato na escola, pela indicação anterior, agora em abril. E como nós não tínhamos não tínhamos sessão no período entre o término do seu mandato e hoje, eu tomei a liberdade de prorrogar o seu mandato ad referendum deste Tribunal Pleno, tanto do juiz Wilson Pereira Júnior como da vice-diretora Isabela Bertoncini, através da portaria P número 55/2020, de 27 de abril de 2020, prorrogando até a presente data, a fim de que Vossas Excelências examinem e aprovem a indicação de ambos, o juiz Wilson Pereira Júnior e a servidora Isabela Bertoncini, para diretor e vice-diretora, até o final do mandato do eminente juiz Wilson Pereira Júnior, em novembro, dezembro? No final deste ano. Então, é essa a proposta. Em primeiro lugar, o referendo da prorrogação do mandato, que foi só esse tampãozinho ali, de 27 de abril até hoje, de 30 de abril até hoje, e em seguida também aprovar a indicação. Uma vez que cabe a Vossas Excelências, em face da resolução TRESC número 7.928, de 27 de 5 de 2015, a competência para escolha do diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Então, e também determina a competência da presidência para a escolha do vice-diretor. Fica em discussão, então, fica aberta a discussão a respeito dessa matéria. Senhor presidente. Eminente juiz Jaime Pedro Bum. Cumprimento Vossa Excelência pela providência que, a meu juízo,
é oportuna e salutar, dado que o colega Wilson termina o seu mandato no tribunal no próximo mês de dezembro, de modo que não haverá solução de continuidade nos trabalhos que ele vem desenvolvendo à frente da escola. Portanto, eu fico com a providência apontada por Vossa Excelência de prorrogação para coincidência com o término do mandato dele no tribunal. Senhor presidente. Juiz Vitor Aldo Bride. Embora o meu mandato acabe em seguida, mas ainda no cargo, então eu fico muito tranquilo para me manifestar e para dizer a Vossa Excelência que estou plenamente de acordo com a sua portaria já submetida a nós para referendar nesse pequeno período, e lhe cumprimentar também pela indicação, pelo prosseguimento do brilhante trabalho que o colega Wilson tem desenvolvido à frente da escola judiciária eleitoral, tanto o trabalho do Wilson quanto da vice-diretora também, que tem se destacado em todos os aspectos, e tenho certeza que a gestão nesse período, até o final do mandato do colega Wilson, será extremamente profícua. Mais alguém? Senhor presidente? Juiz Celso Kipper. Senhor presidente, eu também estou de pleno acordo com a prorrogação do mandato, para que o juiz Wilson continue esse trabalho de excelência que vem fazendo à frente da Academia Judiciária Eleitoral Catarinense. Então, estou de pleno acordo. Mais alguém? Presidente. Eminente juiz Fernando Carione. Presidente, eu também quero manifestar a minha aprovação, também acompanhar a proposição de Vossa Excelência, parabenizar o juiz Wilson Pereira Júnior pelo trabalho que desenvolveu até esse momento e que vai levar a cabo até o final do seu mandato. Eu já antecipadamente o parabenizo pelo trabalho que desenvolve, trabalho de excelência, como disse o juiz Celso Kipper. Parabéns ao juiz Wilson Pereira Júnior. Agora eu consulto o eminente juiz Rodrigo Fernandes. Também, senhor presidente, eu sei que o silêncio já implicaria na aprovação, mas eu não posso deixar de registrar também aqui a minha manifestação no sentido de parabenizar o doutor Wilson. Assim que nomeado, no dia seguinte eu fui a um congresso da IGESC no final do ano passado. Foi meu primeiro evento depois da nomeação, e nós tivemos também o congresso no início deste ano na Fiesc, e, sem dúvida alguma, o Dr. Wilson vem conduzindo a IGESC de maneira bastante brilhante. Então, eu também concordo, senhor presidente, com a prorrogação do mandato. Fica, então, referendada a prorrogação temporária do mandato do diretor e da vice-diretora, bem como a indicação do juiz Wilson Pereira Júnior para continuar como diretor da Escola Judiciária Eleitoral e da vice-diretora Isabela Bertoncini. Eu quero aproveitar agora, então, para parabenizar ambos pelo trabalho realizado e também o secretário Ayrton, que tem sido de uma excelência extraordinária com esses eventos que Vossa Excelência encaminhou, a escola encaminhou, do Congresso de Direito Eleitoral, também do Prepara, que deu aquele start em todo o processo eleitoral das eleições municipais de 2020, que foi um sucesso estrondoso, realizado lá na sede da Fiesc. E também por todos os outros eventos, pela realização de cursos, pela
a participação da Escola Judiciária Eleitoral na preparação dos juízes, juízes substitutos, enfim, pelas lives, né, recentes, que também tiveram uma visualização de muitas e muitas pessoas, de milhares de pessoas. Eu vou parar por aqui, porque são inúmeros os eventos que Vossa Excelência, sua equipe preparou, a vice-diretora, o secretário e demais servidores da IGESC prepararam, realizaram. Estão todos de parabéns e eu agradeço também por toda essa colaboração que Vossa Excelência e seus colaboradores têm prestado à Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Muito obrigado. Parabéns pela indicação agora do Tribunal Pleno até o final do seu mandato. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite? Sim, juiz Wilson Pereira Júnior. Eu gostaria de agradecer as exageradas, elogiosas palavras de todos os meus colegas aqui do tribunal. Todos sabem que a gente faz isso por amor à camisa, por acreditar no projeto e, principalmente, por acreditar na excelência dos nossos colaboradores e no nome que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina sempre teve, não só no âmbito de Santa Catarina, mas no âmbito nacional. Eu gostaria de externar todas essas elogiosas palavras dos pares a toda a nossa equipe, capitaneada pelo Ayrton e pela Isabela, agradecê-los do fundo do meu coração, dizer que, evidentemente, a escola tinha muitos projetos para esse ano. Agora, por exemplo, nós estaríamos no ápice do programa Voz e Vez, que é um programa que nós estaríamos atacando mais de 50 mil jovens nas escolas para falar de cidadania, falar de política democrática e republicana, para falarmos a respeito de assunto que, em outubro, né, ou um pouco antes, o país estará envolto. Também estaríamos começando as nossas viagens, senhor presidente, pelo Estado, para falar com os pré-candidatos, né, nós, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas, estaríamos agora, junto com a ouvidoria do doutor Rodrigo, com a Comissão de Acessibilidade, doutor Jaime Pedro Bum, nós estaríamos agora, na semana passada, aliás, hoje, terça-feira, nós estaríamos começando, dia 8, nós teríamos feito o lançamento aqui em Florianópolis, e hoje nós estaríamos começando pelo norte de Santa Catarina, se eu não me engano, Mafra, a falar com todos as pessoas que pretendem colocar o seu nome para as próximas eleições. E, obviamente, focando por tudo que a jurisprudência tem feito no que se refere à participação feminina, conversando também especialmente com as mulheres. Evidentemente que veio a pandemia, a escola teve que se remodelar, tivemos que nos apresentar através de EADs, através de conversas via WhatsApp com os nossos colaboradores lá nas zonas eleitorais. Fizemos, evidentemente, 2 lives. A live dessa semana estava programada com o doutor Fernando Comim e eu falaria também com o doutor André Bertuol. O problema é que o doutor Comim ficou sem agenda para essa semana e quando nós soubemos já passou do momento de divulgação, enfim. Mas posso adiantar a Vossa Excelência, senhor presidente, e ao senhor corregedor e a todos os pares, que nós falaremos muito em breve, gravaremos vídeos, conversaremos. O que nós faríamos pessoalmente em 13 polos de Santa Catarina, nós já estamos preparando para conversarmos com esses pré-candidatos ou pessoas que querem colocar o seu nome à disposição na política. Estive ontem em reunião com a doutora Amélia, aqui da Procuradoria-Geral de Justiça, com o doutor Fernando Comim, conversei hoje de manhã com o Max aqui, com o Ayrton, tive uma rápida conversa com o doutor, com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o doutor Ricardo Rezer, que pediu para que eu conversasse com o diretor da Escola dos Magistrados, o desembargador Paulo Henrique, para que, numa força-tarefa, nós possamos levar uma palavra, um conhecimento, tirar dúvidas de todos os magistrados de primeiro grau, todos os promotores de primeiro grau e, principalmente, como eu disse, de todos os pré-candidatos. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos os meus colegas aqui do tribunal, aos desembargadores,
aos juízes e ao desembargador federal e ao doutor Rodrigo, que me dão mais esses 6 meses, até dia 27 ou 28 de novembro, à frente da escola. Prometo trabalhar, né? Trabalhar, apresentar projetos todos, levando ao conhecimento de Vossa Excelência, para que a gente possa continuar fazendo o trabalho em nome do Tribunal Regional Eleitoral. Obrigado a todos. Sem contar aqueles programas, né, como o Mandato de Excelência, né, o próprio programa de Mulheres na Política. Das Mulheres na Política, né, esse programa fantástico que Vossa Excelência tinha iniciado já e vai levar à frente, tenho certeza, também com os jovens de todo o estado de Santa Catarina, mais de 40 mil jovens. São programas importantíssimos para que a justiça eleitoral se faça presente em todo o estado e que haja e que disso tudo resulte também uma nova ética na política. Alguém tem alguma manifestação? Já todos se manifestaram. Eu passo agora, então, aos assuntos gerais. Alguém quer se manifestar em assuntos gerais? Eu vou, então, fazer uma pequena manifestação, um agradecimento, cumprimentos também ao eminente desembargador Fernando Carione, como corregedor regional eleitoral, que esteve à frente de todo esse processo de cadastramento eleitoral, com sua equipe da corregedoria, a direção-geral do TRE, a todos os servidores que se envolveram nesse processo, com a criação do sistema de atendimento remoto ao eleitor, que foi um sucesso, e tivemos mais de 48 mil requerimentos de título NET, já em torno de 30 mil, mais de 30 mil já foram processados e já viraram requerimentos de alistamento eleitoral, RAI, e temos poucos casos de diligências, em torno de 2 mil casos de diligência, o que demonstra que o sistema funcionou adequadamente, permitiu que os eleitores fizessem seus primeiros títulos, transferências e regularização de cadastro de uma forma bastante simples, rápida e fácil. Faltam, então, em torno de 15 mil, 16 mil requerimentos para serem processados ainda. As zonas eleitorais estão trabalhando a todo vapor, em regime de home office. Quero agradecer, então, também aos servidores dos cartórios eleitorais, aos juízes eleitorais, enfim, a todos os servidores e juízes que participaram deste processo. Mas alguém quer se manifestar em assuntos gerais? Senhor presidente, só para mencionar, ontem se realizou o primeiro Congresso de Democracia e Direito Eleitoral, e lá ouvi de muitos palestrantes e de muitos participantes que estavam fazendo lives e que estavam em contato com os eleitores, e isso me deixou muito alegre ao saber que nós também aqui, através da escola, através das lives, através dos contatos, também estamos fazendo tudo isso. Eu só lamentei que não houvesse o convite para ninguém aqui de Santa Catarina, em especial o diretor da escola, porque vi lá muitos diretores de escola para participar. E lá eles tiveram oportunidade de fazer essa divulgação e nós estamos fazendo aqui no nosso ambiente, mas eu penso que é importante que, nesse momento, ainda que estamos sendo vistos e ouvidos através do canal do YouTube, que as pessoas saibam que aqui também nós estamos fazendo, assim como no restante do Brasil,
está sendo feito esse tipo de contato, esse tipo de trabalho pela Justiça Eleitoral. E dizer que acabei de receber aqui uma mensagem informando que ingressou hoje mais um pedido de impeachment em relação ao governador do estado, do nosso estado. Eu digo isso, eu trago como notícia tão somente, lamentando profundamente que essa situação toda, aqui sem pender para A ou para B, mas lamentando profundamente que nessa pandemia toda ainda se tenha mais esse pedido de impeachment em relação ao governador do estado. É uma situação difícil, né? Enfim, deixamos ao órgão competente, ao poder competente para resolver. Estou trazendo tão somente a título de notícia, senhor presidente. Nada, sem comentários e sem manifestações acerca do mérito do pedido. Desembargador Fernando Carioni, parece que gostaria de fazer uma manifestação. Presidente, eu gostaria de fazer só para alertar, é que hoje, agora no início da tarde, eu recebi uma pesquisa para a pesquisa, o fundo dela é a realização ou não realização das eleições desse ano. Fiquei assustado e pedi, inclusive, que me trouxessem a origem dessa pesquisa. 67% da pesquisa disseram para não haver eleição. Eu sou terminantemente contrário, presidente, a esse tipo de pesquisa, porque nós não podemos agraciar os hoje que estão no seu mandato, em pleno exercício dos seus mandatos, e que os ganharam nas eleições passadas, e há um prazo eleitoral a eles cumprirem. Eu não vejo, e assim me sentiria muito desconfortável também, se houvesse agora uma modificação de uma PEC para que beneficiasse esses já eleitos com mais 2 anos. Nós vamos esbarrar num outro complicador. Aqueles prefeitos que já estão no 2º mandato também receberão esses beneplácitos de mais 2 anos de mandato sem uma eleição. Eu acredito que o nosso país necessita fazer eleições e sempre, quanto mais melhor. Nós precisamos educar o povo. Eu acho que esse é o sentido do sistema democrático. O exercício é que vai aprimorando os candidatos, a representação, os partidos políticos, e não esse tipo de ato. E outra notícia que rodou também esse final de semana, e eu recebi 2 ou 3 ligações, também me questionando, isso já vem anteriormente também, quanto à questão das urnas. Me parece que nós precisamos fazer, presidente, uma publicidade que se a urna se encerra em si mesma. Ela não tem ligação com nenhum sistema externo. A nomenclatura técnica tem que ser com o pessoal da informática. Mas me parece que seria necessário, seria bom que nós pudéssemos exercitar junto à imprensa para dizer que a urna se encerra em si, ela não tem ligação com nenhum sistema, a forma de fraudá-la. E agora aparecem essas informações de todos os lados, expertos em tudo quanto é tipo de informação ou de tecnologia que dizem que entra no sistema, que faz o sistema, ou quem sabe até nós chamarmos a imprensa, chamarmos alguns técnicos da universidade ou aqueles que tiverem interesse, e nós fazemos uma sessão no tribunal de demonstração da urna, para saber exatamente o fundamento desses que dizem que há fraude, que vai ocorrer fraude.
E nós vimos isso sempre. E isso traz desconforto, inclusive desconfiança a algumas pessoas da nossa população. E eu gostaria muito que nós fizéssemos um ato de publicidade mesmo da garantia das urnas eleitorais vigentes. É isso, presidente. É só para informar a Corte. Senhor presidente. Juiz Jaime Pedro Brum. Caro desembargador Carione, esta pesquisa foi evidentemente, a meu sentir, tendenciosamente encomendada. Eu acho que não há por que nos preocupar muito com isto, não. Com relação às urnas, me parece que não tem mais o que falar sobre a segurança dela. Então, volta à carga. Me parece que seria oportuno, tão somente, num primeiro momento, reaviventar aquilo que foi dito, falado a respeito das mesmas urnas nas eleições passadas. E reaviventar, relembrar tudo o que foi feito em termos de exame pericial a propósito da segurança, para demonstração da segurança destas urnas, que foi feito em Curitiba. E me fiz presente porque participei desses trabalhos de conferência, de prática, de demonstração da segurança das urnas, fazendo uma votação paralela no mesmo pleito próximo passado. Então, essas coisas vão voltar à carga e acho que seria oportuno, talvez, desde já, reaviventar, relembrar tudo isso que foi falado e foi feito para demonstrar que não tem possibilidade alguma de interferência externa na urna, no seu processamento, no processamento dos dados ali registrados ou a sua contabilização e, afinal, o seu resultado aí revelado. Então, conversa mole num bom e claro português. Eu não tenho dúvida, juiz Jaime, mas eu acho que seria bom, de qualquer forma, que a gente reavivasse da certeza dela. Me parece que é um bom caminho, porque nós estabelecemos exatamente a garantia da urna, a garantia do pleito, a garantia do voto. É uma forma só de nós fazermos uma divulgação desse nível. E não há, mesmo com esse tipo... Eu estou totalmente tranquilo, eu não tenho a menor dúvida quanto à urna. Mas, assim, esse pessoal mais simples, Luiz Jaime, ele fica sempre instigando isso. E não é ele. Ele é dentro da pureza dele, mas tem gente que instiga. Normalmente, os que já sabem que vão perder o pleito eleitoral. É que eles trazem isso como uma justificativa àqueles colegas, amigos, partidários. E é sempre a mesma história, ela se repete sempre. Toda eleição é isso, né? Então, nós estamos já acostumados com esse tipo de ato. E o outro caso que eles pedem é a confirmação do voto. Isso me faz lembrar, e não sei, eu acredito que os mais velhos devem lembrar, o voto formiguinha, que era aquele, todos sabem como eles agiam, e eles pegavam na vendinha, no local determinado, a compra do voto, já vinha com o voto pronto no papel impresso, e levava a cédula em branco de volta para receber a sua cota. O famoso voto formiguinha, que ficou conhecido no Brasil inteiro. E no nosso estado, eu me lembro muito bem, uma vez que nós fomos dar um flagrante nesse nível de ato, e depois foi tudo encapado, paralisou por aí, porque todos sabiam da fraude do esquema que acontecia num determinado município do nosso estado. Mas
É só como alerta, de minha parte, é só para alertar, presidente. Eu estou tentando aqui procurar a pesquisa para informar, inclusive, de onde eu recebi, mas não estou achando. Mas amanhã eu trago, eu vou procurar e trago amanhã, presidente. Com relação à urna, bom, a pesquisa, Vossa Excelência disse muito bem como prorrogar mandatos, né, especialmente daqueles prefeitos que já estão no segundo mandato, mas mesmo dos primeiros, né, porque a Constituição é muito clara, né, de 4 em 4 anos se faz a eleição para prefeito, e não há motivo nenhum para transferir para 2022 as eleições municipais. Quanto à urna eletrônica, eu penso que podemos fazer uma grande campanha, a Escola Judiciária Eleitoral, né? O Dr. Wilson poderia nos ajudar aí para fazer essa campanha, a assessoria de comunicação, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a parte relacionada com a coordenadoria de eleições, a própria Corregedoria Regional. Há um setor específico para tratar da urna eletrônica. Eu acho que essas pessoas, esses técnicos, essas pessoas do próprio TRE, que conhecem muito bem, o juiz Jaime Pedro Bum, que esteve em Curitiba, juntamente, eu acho, com o desembargador Cid Goulart. Exatamente. Testemunhou a lisura da urna eletrônica naquele teste público nacional que lá se realizou no final do ano passado. Todas as alegações a respeito do funcionamento fraudatório ou de possível fraude da urna eletrônica são todos respondidos pela Justiça Eleitoral. O ministro Barroso disse na sua live recente que é impossível alguém querer voltar às fitas cassetes quando já tem Netflix, tem YouTube, Globoplay e outros mecanismos, outras plataformas moderníssimas para ver os filmes, né, para ver qualquer coisa que se queira ver ao vivo ou gravado. Então ele diz, voltar à fita cassete. E outra, as pessoas que fazem como disse muito bem o desembargador Fernando Carione, as pessoas que fazem alegações contra a urna eletrônica querem voltar ao sistema anterior, de voto formiguinha, de voto fraudatório. Esse sim era voto fraudatório. Voto impresso, que poderia desaparecer em algum momento, na urna eletrônica não desaparece nada. Ele se apresenta ali. Então, sim, é necessário fazer essa grande campanha. O TRE de Santa Catarina vai encampar essa ideia do desembargador Fernando Carione, com a participação de todos os juízes da Corte, e vamos fazer esses esclarecimentos técnicos à população. Presidente, já posso informar a pesquisa, já fui informado pelo Adolfo Cossamay. Sim. A pesquisa é do CNT-MDA, divulgada hoje pelo UOL. Pelo UOL. 62,5% a favor do adiamento das eleições. Acredito que deve ter sido bem dirigido. Ouvir os prefeitos. 5.000 e tantos prefeitos. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu esqueci de cumprimentar também o nosso juiz Rodrigo Fernandes, que é o coordenador da ouvidoria, a própria Secretaria Executiva da Corregedoria, pelo excelente trabalho que realizaram durante todo esse período de cadastramento eleitoral. Foram milhares e milhares de ligações, de atendimentos e de esclarecimentos aos eleitores, e não precisou esses eleitores acionarem os cartórios eleitorais ou o próprio TRE, porque a ouvidoria deu conta de solucionar todos os questionamentos que foram feitos. Parabéns. E, por fim, então, dizer que o juiz Celso Kipper, amanhã, e também, juntamente com o eminente desembargador Fernando Carione, assistirão a um debate do CNJ a respeito de cooperação judiciária,
o juiz Celso Kipper, que é o representante do TRE perante o CNJ, nessa área de cooperação judiciária, dirigida mais propriamente para o tratamento da questão da Covid-19. Então, eu desejo a ambos que tenham excelente aproveitamento nessa área. E o juiz Celso Kipper já nos encaminhou aí uma proposta de resolução do CNJ a respeito da cooperação judiciária. Penso que ele gostaria de ouvir também sugestões de algum colega que eventualmente queira fazer algum comentário sobre aquela proposta do CNJ. Estamos prontos, então. Agradeço a todos pela presença, pela colaboração, pela participação e declaro encerrada esta sessão, convocando a todos para a sessão de amanhã, no mesmo horário, 17 horas, pelo mesmo modo.